E aí, meus alunos, como é que estamos? Tudo bem? Vamos à nossa próxima aula de revisão. Agora nós vamos ver ali a parte a 15ª aula, né, que é a aula de revisão sobre iluminismo, liberalismo e independência das 13 colônias. Esses acontecimentos se deram dentro do contexto da crise do antigo regime, do iluminismo, das ideias liberais. Então, é o que nós vamos ver aqui agora, tá ok? Vamos detalhar, a gente tem pouco tempo, então vamos bater bem en passant ali os assuntos, mas aconselho a vocês a darem uma lida no livro didático. Tem que dar uma lida no livro didático, dar uma olhada nos vídeos das aulas anteriores, tá? Para não ser surpreendido na prova, tá ok? Vamos lá então. Vamos começar a nossa revisão com esse slide aí com a imagem de 4 dos principais pensadores, filósofos do iluminismo, né? Temos o inglês John Locke, temos Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que foram pensadores, filósofos ali do iluminismo francês. Ok? Botei essa imagem aí para estimular vocês e vamos lá, vamos detalhar o que foi o iluminismo, os principais aspectos do pensamento ilustrado. O iluminismo ele surgiu como uma crítica ao antigo regime, justamente porque o antigo regime já não atendia mais o interesse de boa parte da sociedade ou da população da época. Então, eu preparei essa tabelinha aí, esse slide, em que aparece ali como era o antigo regime e qual era a crítica iluminista, ou pensamento iluminista. Então, sob diversos aspectos, né? Então, vamos ver aí, quanto à política, por exemplo. O antigo regime era caracterizado como o quê? Absolutismo monárquico. O rei era a lei. Ele tinha o poder da vida e da morte sobre todos os seus súditos. O poder do rei era absoluto. E havia a crença da divindade do poder real. Quer dizer, ele estava ali por vontade de Deus. E todos aceitavam isso. Mas isso aí, com o tempo, com a evolução da sociedade, foi perdendo a razão de ser. E o pensamento iluminista pregava o liberalismo político. A limitação do poder real por uma constituição. Alguns até criticavam a própria monarquia. Mas aqueles que não criticavam a monarquia achavam que devia ter algo que limitasse o poder real, que era a Constituição. E o equilíbrio tripartite, quer dizer, a criação dos 3 poderes. Isso também era o pensamento ilustrado, ou pensamento iluminista. Com relação à economia, o pensamento iluminista ele criticava o mercantilismo. Vocês lembram o que era o mercantilismo, as características do mercantilismo? Que era o metalismo, para que uma nação fosse rica, fosse próspera, ela tinha que ter reservas de metal precioso. O protecionismo, através de barreiras alfandegárias. A balança comercial tinha que ser sempre favorável, quer dizer, exportar mais do que importar. E havia intervenção estatal na economia. E o pensamento iluminista quanto ao aspecto econômico era justamente o contrário. A não interferência do Estado na economia. Tá? Então, o liberalismo econômico pregava o laissez-faire, quer dizer, deixa acontecer, deixa passar, deixa acontecer, que o próprio mercado se autorregula, é a mão invisível do mercado. Então, o próprio mercado traria a sua autorregulação. No aspecto da justiça, nós temos aí uma sociedade do antigo regime, era a sociedade estamental, em que você nascia numa classe social e não sairia mais daquele estamento. Então, se você era camponês, se você era servo, então você permaneceria aquilo ali o resto da sua vida. E aqueles que estavam nos estamentos superiores, o clero, a nobreza, tinham privilégios e tinham tribunais especiais para serem julgados. Já no pensamento iluminista não havia isso. No pensamento iluminista havia igualdade jurídica. Veja bem, igualdade jurídica, não igualdade social. E as classes sociais, surgiram novas classes sociais, cada um pertencia a uma classe e que poderia ascender a outra classe, mas que a igualdade jurídica era igual, todos são iguais perante a lei.
igualdade jurídica e não social, lembro novamente. Quanto à religião, no antigo regime, quem determinava a religião da nação, tá, ou daquele país, era o monarca, era o rei. Um rei, uma fé, uma lei. Estão lembrados disso daí? Jacques Bossuet, o bispo francês, que dizia isso daí, que defendia o direito divino e dizia um rei, uma fé, uma lei. E já o pensamento iluminista criticava isso daí. O pensamento iluminista era a favor da tolerância e da liberdade religiosa. Com relação à liberdade propriamente dita, no antigo regime ela era restrita pelas próprias características do sistema político da época. Se o rei ele era absoluto, tinha o poder absoluto sobre a vida e morte dos seus súditos, então é claro que a liberdade era restrita. E já o pensamento iluminista previa que todos tinham direito à vida, à liberdade de pensamento e de expressão, para poder exercitar o racionalismo, para raciocinar, para refletir, para pensar e para se expressar. E com isso, é claro, teve reflexo também no aspecto da educação. A educação no antigo regime era restrita à igreja e a alguns poucos nobres. Então era bem restrita a educação. Já no pensamento iluminista ela deveria ser universal, ela deveria ser para todos. Então, por aí vocês têm as principais diferenças e as principais características do pensamento iluminista nesses slides. Ok? Agora, nós vamos ver os principais, eu vou citar aqui 4 pensadores, aqueles que nós vimos no slide anterior lá, os 4 principais pensadores ou filósofos, né, do iluminismo, e o que cada um defendia. Tinha muita coisa em comum, mas alguns tiveram algumas peculiaridades. Vamos começar com o inglês John Locke, que é considerado o pai do iluminismo, né, que viveu de 1632 a 1704. Ele defendia o empirismo e o liberalismo político. Quer dizer, o empirismo é a doutrina segundo a qual é tudo que fosse percebido pelos sentidos é que teria validade. Ou, pelo menos, que fosse raciocinado através da razão. Então, tudo que aquilo que era revelado, que era transcendental, que era dogma, deveria ser rejeitado. Então, isso que é o empirismo. E o liberalismo político. Então, as principais ideias dele eram o quê? Ele era contra o absolutismo monárquico. Ele defendia a liberdade. Ele defendia a tolerância religiosa. Ele defendia a propriedade privada e a livre iniciativa econômica. Quer dizer, o mercado deveria se autorregular. E deveria se valorizar o indivíduo e a sua iniciativa de trabalho ou iniciativa econômica. E que o povo que fosse governado por um monarca ou um governante que não atendesse aos anseios do povo, esse governo passava a ser um governo tirano. Então o povo teria direito de resistir a esse governante. Então o direito de resistência de John Locke. Com relação aos 3 principais pensadores franceses do iluminismo, vamos ver aí com relação a Voltaire. Voltaire viveu de 1694 a 1778. Ele era muito crítico ao clero e ele era crítico também à intolerância religiosa. E ele defendia que os soberanos deveriam ser assessorados por iluministas como ele, para que pudesse modernizar o seu governo, para que pudesse atender os anseios da sociedade ou da população, ou do seu povo. Ele defendia as liberdades individuais, que o indivíduo deveria ter uma liberdade de pensamento, de expressão, e defendia também a propriedade privada. Montesquieu viveu de 1689 a 1755. A grande obra dele foi O Espírito das Leis, no qual ele expunha ali o equilíbrio tripartite, quer dizer que todo governo deveria ter 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que pudesse limitar o poder do governante, para que não houvesse excesso por parte dos governantes. E esse equilíbrio tripartite foi colocado em prática, por exemplo, após a independência das 13 colônias. E até hoje, esse equilíbrio tripartite é utilizado, por exemplo, no nosso governo. O executivo com o presidente da República, o judiciário
que nós estamos sempre ouvindo falar do STF, e o Congresso Nacional, que é o Legislativo. Temos também Rousseau, que foi o mais radical deles, né, que viveu de 1712 a 1778. E a sua obra principal foi o Contrato Social, daí o contratualismo de Rousseau. Segundo ele, ao contrário de Thomas Hobbes, que vocês vão lembrar lá que eu falei na minha aula, lembra de Thomas Hobbes, tá? Filósofo inglês, ele dizia que o governo era como um leviatã que deveria manter a ordem, ser um governo forte, impor a ordem, porque o homem naturalmente ele era corrupto, naturalmente ele era violento. O Hobbes dizia isso. Ao contrário, Rousseau já dizia o contrário, que o Estado é uma associação de homens para atender à vontade do povo. Esse era o contratualismo de Rousseau. Ele defendia a pequena burguesia e até mesmo pelo contrato social dele lá, surgiu o mito do bom selvagem. Ao contrário do que dizia Thomas Hobbes, Rousseau dizia que o homem era naturalmente bom, o homem selvagem, mas ele foi se corrompendo quando surgiu a propriedade privada, ele passou a ser egoísta, ele passou a ser violento por causa desses aspectos da propriedade privada e esse egoísmo, por ganância por mais, por querer sempre mais. Daí surgiu o mito do bom selvagem. Então esses foram os principais pensadores do iluminismo e suas ideias. Vamos ver agora o liberalismo econômico, que surgiu aí no século XVIII. Um dos principais, o pai, digamos assim, do liberalismo econômico clássico, né, da escola clássica, foi Adam Smith, que foi muito influenciado por John Locke, pelos pensadores ali, filósofos iluministas franceses também. Então nós vamos ver agora em detalhe o que foi esse liberalismo econômico. Nesse slide, vocês podem ver essa tabelinha aí, que nós temos aí as duas principais escolas do liberalismo econômico. A escola clássica, cujo principal, ou primeiro, né, expoente foi Adam Smith, e a fisiocracia francesa, de François Quesnay, que na realidade nem economista era, ele era um médico da corte francesa. Então, essas duas escolas, a escola clássica da Inglaterra e a fisiocracia francesa, elas todas duas defendiam o liberalismo econômico, mas tinham algumas diferenças. Então tinham pontos em comuns e as diferenças. Nós vamos ver nessa tabela aí, por exemplo, os pontos em comuns. As duas defendiam a não intervenção do Estado na economia, deixar a ordem natural das coisas. O Estado deveria intervir o mínimo ou quase nada na economia. Aquele velho ditado em francês, né? Laissez-faire, laissez-passer. Então, esse pensamento que dizia que a autorregulação do mercado, o mercado se autorregula, existe uma mão invisível que controla o mercado, e que deve haver uma livre concorrência, que deve ser regulado pela lei da oferta e da procura. Quer dizer, a produção deveria atender à lei da oferta e da procura, quer dizer, se o produto fosse mais procurado, se produziria mais, menos procurado, produz menos. Com relação ao preço, o próprio consumidor ali, se ele tiver muito caro, ele vai deixar de comprar, eles vão ter que baixar o preço e assim por diante. Quanto à qualidade, se não estiver satisfazendo ali o comprador não compra mais. Então tudo isso é controlado pela mão invisível do Estado, sem precisar do Estado intervir na economia. E também outro ponto em comum é o câmbio livre e o fim do protecionismo, que o protecionismo era a característica do mercantilismo. Então, o liberalismo econômico era frontalmente contra as práticas mercantilistas. Embora houvesse esse pensamento, não quer dizer que a Inglaterra seguia isso, não. Nem que a França seguia. Os governos continuaram intervindo, continuaram criando protecionismos e etc. Barreiras alfandegárias e assim por diante. Isso são apenas escolas de pensamento econômico. E as diferenças entre elas? Uma surgiu na Inglaterra, a outra na França. A fisiocracia francesa foi a primeira escola científica de economia. Com relação à fonte da riqueza, na escola clássica, o trabalho, segundo a escola clássica, o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza. E que havia também a vantagem comparativa, quer dizer, cada nação deveria se especializar no que ela fosse mais apta a produzir.
se ela, por exemplo, é mais apta a produzir, como era aqui no Brasil, o açúcar, ele deveria se especializar nisso, porque ele tinha uma vantagem comparativa na época. Eu estou falando na época do Brasil colonial. Ele tinha uma vantagem comparativa em relação aos outros países na produção do açúcar, ele deveria lucrar com isso. E deixar que a Inglaterra, por exemplo, que já estava na Revolução Industrial, produzisse os seus produtos industriais para fornecer ao Brasil e comprar o açúcar do Brasil. Isso daí é uma vantagem comparativa. Cada um se dedica àquilo que tem mais pendor. Já a fisiocracia francesa via a agricultura como verdadeira fonte de riqueza. Tudo vinha da agricultura. Quer dizer, é claro que não defendia muito aquela agricultura camponesa, mas uma agricultura mais capitalista, tá? de produzir em grande quantidade. E que as demais atividades, como a indústria e o comércio, não seriam tão importantes, não gerariam riqueza como gera, por exemplo, a agricultura. Então, segundo a fisiocracia francesa, a indústria apenas diversifica o produto que é produzido lá no campo. E o comércio apenas distribui. É um pensamento assim um pouco radical que não se aplica tanto hoje em dia. Com relação ao agente econômico, por exemplo, né, a escola clássica dizia que o indivíduo é o agente econômico pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, pela organização. Então, valorizava o indivíduo e a iniciativa do indivíduo, o trabalho. Já a fisiocracia francesa, ela via a sociedade produtiva, digamos assim, em 3 classes. A produtora, que era quem produzia ali, quem trabalhava no campo e produzia, que era o camponês, o assalariado e etc. E os proprietários, que é o dono da terra, né, que lucravam com isso, eram os proprietários. E quem não era nem produtor nem proprietário, formava a classe estéril, que ficava ali na área de serviços, outros na manufatura, e assim por diante, o ferreiro. Então, essa outra classe era chamada de classe estéril, que não produzia muita coisa, segundo a fisiocracia francesa. Então, isso aí são as principais características do liberalismo econômico. Agora vamos ver rapidamente o que foi o despotismo esclarecido. O que vem a ser esse termo contraditório? Como uma pessoa pode ser déspota e esclarecido, ou iluminado, ou iluminista ao mesmo tempo? Ok? Vamos ver. Vamos dar uma passada bem rápida aí, somente nesse slide, do que é mais importante sobre o despotismo esclarecido. Aí vocês vão me perguntar, pô, professor, mas isso não é contraditório, déspota e esclarecido ao mesmo tempo? Como é que pode ser isso? Parece contraditório, mas tem uma certa lógica que vocês vão ver aqui agora. O que era o despotismo esclarecido? Era a assimilação de alguns princípios e pensamentos dos iluministas ou ilustrados, né, que vinha da Inglaterra e da França, por alguns monarcas ou governantes, que eles queriam modernizar o seu Estado. Então eles assimilavam algumas ideias iluministas, libertando o Estado das amarras religiosas, fomentando a economia e buscando enriquecer a sociedade. Basicamente, isso era o despotismo esclarecido. E esse despotismo esclarecido ocorreu no período ali da segunda metade do século XVIII, em algumas nações europeias, em algumas monarquias europeias. Eles ocorreram principalmente nos países ibéricos, né, Portugal e Espanha. Aí o rei Carlos III e o Marquês de Pombal, representando aí, respectivamente, a Espanha e Portugal. Na Prússia, o Frederico o Grande, e na Rússia, Catarina II, a Catarina Grande. Então foram os principais déspotas esclarecidos. E entre as medidas que eles adotaram ao assimilar princípios iluministas, nós podemos destacar, por exemplo, o investimento em modernização do ensino. O governante déspota esclarecido ou sob influência iluminista, eles modernizavam o ensino, investiam na educação. A laicização do Estado e tolerância religiosa. Professor, o que laicização do Estado? É a separação do Estado e religião. Quer dizer, o governo, o Estado, não deveria se misturar com religião. Isso é laicização do Estado, um Estado laico. Eles implementavam muitas reformas administrativas para modernizar o Estado
passaram a restringir privilégios da nobreza, incentivavam o comércio, a agricultura, as ciências e as artes para modernizar o seu Estado e enriquecer a sociedade. Ok? Abrimos agora o nosso último assunto com a imagem aí dos Pilgrim Fathers, que são muito conhecidos aí na história dos Estados Unidos. Vamos ver então agora a independência das 13 colônias, que é o nosso último assunto aí da minha parte. E amanhã vocês vão ter ainda uma aula com a professora Valéria. Para que possamos entender melhor como se deu a independência das 13 colônias, ou a Revolução Americana, nós precisamos repassar novamente, bem rapidamente ali, como foi o processo de colonização. A colonização das 13 colônias foi feita principalmente pela iniciativa privada. E afluíram para cá que eu digo para as 13 colônias, né, fugitivos políticos e religiosos. E então, de certa forma, eles vinham para as 13 colônias em busca de um local para se estabelecerem, fugindo das perseguições políticas e religiosas da Inglaterra. E a Inglaterra, por sua vez, não tinha muito interesse comercial ou interesse em explorar as 13 colônias naquele período. Então, esse período ficou conhecido como negligência salutar, em que quem se estabelecia aqui tinha uma relativa autonomia, criava o seu próprio governo, apesar de pertencer à Inglaterra, mas os assuntos internos aqui das 13 colônias, eles mesmos se autogovernavam, e que também havia dois tipos de colônia de colonização, digamos assim, modelos de colonização. As colônias do norte, que eram caracterizadas pela policultura, trabalho livre, assalariado ou servidão temporária, que é aqueles colonos que vinham da Europa para cá e não tinham como pagar sua passagem, então eles pagavam com serviço durante algum tempo, alguns anos. Tinha um intenso comércio, manufaturas, inclusive estaleiro fabricando navios para o comércio aqui na América particularmente e com a África. E as colônias do sul, que eram caracterizadas por grandes propriedades monocultoras, voltadas para o mercado externo e utilizando mão de obra escrava. Eles plantavam principalmente tabaco e algodão. Essas grandes propriedades, esse sistema era conhecido como plantation. Então, eram dois tipos de colônias. Isso é importante para compreender, inclusive, depois da independência dos Estados Unidos, o conflito que teve ali, que foi a Guerra da Secessão. Agora, não foi sempre assim. Em determinado momento, houve uma mudança da política colonial. Justamente ali naquele período pós-Guerra de 7 Anos, em que a Inglaterra começou a olhar com outros olhos as suas 13 colônias. Começou a ver as 13 colônias como fonte de recursos para complementar a sua economia. E com isso passou a querer controlar mais o governo aqui das 13 colônias, estabeleceu uma série de leis ali durante o século XVIII, que foram aumentando os impostos, os encargos de impostos dos colonos, que gerou insatisfação, que foi as leis do açúcar, né, aumentando ali as taxas sobre a importação do açúcar, que eles usavam para fazer rum, para trocar por escravos e para negociar ali com a América Central. A lei do selo, que cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros e anúncios, também arrecadava mais, quer dizer, prejudicava os colonos. A lei do chá, tá, que estabeleceu o monopólio para a Companhia Inglesa das Índias Orientais, prejudicando os colonos. Então, tudo isso aí foi gerando revolta dos colonos, né? Que culminou com a festa do chá de Boston, que vocês lembram que foi ministrado na aula sobre a independência dos Estados Unidos, em que os comerciantes americanos vestidos de índios destruíram carregamentos de chá. E devido a isso, devido a essa revolta dos colonos, a Inglaterra não queria ceder e criou as leis que ficaram conhecidas como leis intoleráveis em 1774, fechando o porto de Boston, autorizando o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos nessas revoltas. Isso daí gerou o quê? Os colonos se reuniram
e criar o primeiro Congresso da Filadélfia, que nós vamos detalhar no próximo slide. Como eu falei no final do slide anterior, né, os colonos se reuniram no primeiro Congresso da Filadélfia e enviaram uma carta de protesto à Inglaterra. E a Inglaterra, por sua vez, não cedeu. Né? Então, reuniram-se depois no segundo Congresso da Filadélfia, né? E nesse segundo Congresso que decidiram nomear George Washington como comandante das tropas coloniais e elaborar a Declaração de Independência das 13 colônias e mandaram para a Inglaterra. Então iniciou-se ali o conflito, né, a guerra pela independência. No primeiro momento, as tropas dos Estados Unidos estavam praticamente sozinhas contra as forças inglesas, e inicialmente tiveram reveses, mas já no segundo momento, já de 1778 a 1781, eles contaram com o apoio de tropas francesas e também com o apoio da Espanha, das Províncias Unidas, que é a atual Holanda, né, e principalmente de tropas francesas, que culminou aí com a vitória final na Batalha de Yorktown, com o apoio da Marinha Francesa, e cujo reconhecimento da independência se deu em 1783, só alguns anos depois. E destaco como consequências aí da independência das 13 colônias, e daí a importância dela, dessa Revolução Americana, a mudança na política colonial inglesa, que passou a adotar práticas mais liberais com relação às suas colônias. A Revolução Americana encorajou a derrubada do antigo regime francês, quer dizer, influenciou inclusive a Revolução Francesa. Influenciou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrita durante a Revolução Francesa. Influenciou os movimentos de libertação das colônias americanas, particularmente as espanholas, já que a independência do Brasil se deu num processo um pouco diferenciado. Então, influenciou muito o movimento de libertação das colônias americanas. E culminou ali como consequência também a elaboração da Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu os Estados Unidos como uma república federativa presidencialista, em que cada estado poderia ter a sua Constituição também, desde que não contrariasse a Constituição da Federação, e também sendo uma república, né, com 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, como é o nosso governo, por exemplo, hoje. Ok? Então essas foram as principais consequências da independência das 13 colônias, e com isso a gente encerra a nossa revisão para a E. Boa sorte para vocês, não esqueçam de dar uma olhadinha nas aulas ministradas anteriormente, dar uma lida no livro didático. Ok? Saúde para todos.